Imagina o seguinte, Gabimaru, um jovem ninja com tamanha resistência que beira a imortalidade, se encontra numa jornada para encontrar o Elixir da Vida. Caso consiga cumprir sua missão, o mesmo será perdoado pelos seus crimes e poderá voltar para sua amada esposa. Nessa jornada, Gabimaru e outros condenados terão que se enfrentar e se aliar para lidar com infinitos desafios que residem no local para onde vão, o paraíso. O anime de que estamos falando é Hell's Paradise. Ah, e não se esquece de comentar Hell's Paradise aí nos comentários. Selecionaremos algumas das pessoas que comentarem e agradeceremos a elas na aba Comunidade. Agora fiquem com o vídeo. Um jovem de cabelos brancos se encontra ao lado de um executor. Uma lâmina afiada é conduzida até seu pescoço e o executor o ataca repetidas vezes, apenas para se surpreender ao ver a lâmina se partir depois de diversos golpes. O jovem intacto se questiona sobre o porquê de não ter morrido. Depois de tirar a vida de inúmeras pessoas, o rapaz já não possui apego nenhum à vida, nem à sua própria. Em seguida, somos levados a uma sala escura, onde uma mulher faz anotações meticulosas. Por meio dessas anotações, descobrimos que o rapaz se chama Gabimaru e que o mesmo foi criado na vila de Iwagakure, como um ninja, aprendendo técnicas de assassinato desde muito jovem. Para a mulher, não é surpresa que alguém de Iwagakure consiga quebrar uma lâmina com o próprio corpo. Gabimaru revela que nem sequer precisou usar ninjutsu. Tentativas subsequentes de perfurá-lo com uma lança e incinerá-lo no fogo também fracassam. Em sua cela, Gabimaru compartilha com a mulher fatos de seu passado, que para ele não guardam nada de interessante. Ele revela que seus pais foram mortos quando ele ainda era um bebê, e que não nutre sonhos para o futuro. Ele foi capturado depois de tentar deixar a vila e ser traído por seus colegas, que provavelmente agiam sob ordens do líder da vila. Ele deixa uma pequena pergunta no ar, sobre o porquê que ele quis deixar a vila. Mas antes de responder, é levado para outra tentativa de execução. Nessa execução, há 2 touros que são instigados a arrancar suas pernas. Mais uma vez, Gabimaru sobrevive. A mulher, intrigada com o que acaba de testemunhar, diz a Gabimaru que ele pareceu resistir ao ataque dos touros. Em seguida, ela o questiona sobre sua tentativa de deixar a vila. Gabimaru começa a falar, dizendo que era o melhor ninja de Wakagure. Ele tinha um reconhecimento do líder da vila e estava prometido à filha deste. Gabimaru então confessa detestar a filha do líder e descreve ela como uma pessoa mimada e irritante. Ele acredita que aquela vida limitaria todo o seu potencial. Quando decidiu deixar a vila, a traição ocorreu, mas Gabimaru já esperava. Ele apenas optou por aceitar a situação e seu destino. Durante uma conversa entre um dos homens encarregados pelas execuções e a mulher que faz as anotações sobre Gabimaru, é revelado que Gabimaru é conhecido como Gabimaru o Vazio. Um homem vazio por dentro, sem sangue nem lágrimas, que matou 20 homens antes de ser finalmente capturado. Segundo rumores, todos os ninjas de Iwagakure consomem o Elixir da Vida, um remédio que concede a imortalidade, originário de Shinsenkyo. A mulher reflete sobre Gabimaru e pergunta-se por que ele resistiria à morte se ele é tão vazio quanto dizem. No dia seguinte, mesmo ao ser banhado com óleo fervente, Gabimaru sobrevive sem ferimentos aparentes. Uma questão persiste, surgindo da própria mente de Gabimaru. Ele não sabe por que está resistindo. Posteriormente, Gabimaru é levado a outro local, questionando-se sobre quando finalmente encontrará a morte. Ao chegar lá, é revelado que a mulher, anteriormente conhecida apenas por suas anotações, chama-se Sagiri Yamada Asaemon e é uma executora decapitadora. Ela afirma ter sido encarregada de assassiná-lo e diz que se ele realmente deseja morrer, é ali que isso acontecerá. Gabimaru foge, dessa vez percebendo que de fato morreria caso não fizesse nada. Após desviar de mais um golpe, Gabimaru se percebe aflito, com dúvidas sobre o que realmente deseja. Sagiri diz que, após matar muitos, ela aprendeu a identificar o que as pessoas sentem quando estão prestes a morrer. Gabimaru poderia ser identificado como alguém que mente para si mesmo, dizendo que aceitou a morte. Ela então revela a Gabimaru que, de fato, consegue identificar um grande vazio dentro dele. Mas há uma mentira que ele contou a ela em toda essa história. Ela afirma que ele tem apego à vida e, além disso, ama a esposa da qual ele reclamava. Neste momento, ele se lembra de que ela é a verdadeira razão pela qual ele vive. Sentindo-se irritado por ter sido descoberto e impulsionado por um desejo de negar seus sentimentos, ele avança e ataca Sagiri com toda a sua força. No entanto, em meio às lembranças, ele percebe cada vez mais que não há como negar seus sentimentos. Sua esposa, a quem ele amava profundamente, foi a única a reconhecer sua gentileza. Ele sabia que aquela vila não era um lugar para os dois viverem uma vida normal. E por isso,
havia pedido ao dono da vila para deixá-la. No entanto, ele acabou sendo traído e as coisas ocorreram como mencionado anteriormente. Gabimaru é sincero sobre seus sentimentos, mas afirma que viver uma vida normal com a sua esposa é impossível. Então não há nada que ele possa fazer. No entanto, Sagiri mostra a ele um tratado onde está escrito que, caso Gabimaru encontre o Elixir da Vida em um outro mundo, uma terra distante onde muitos já foram, mas nenhum retornou, ele será perdoado por todos os seus crimes e não poderá ser assassinado ou perseguido por nenhum grupo, nem mesmo aquele que o traiu. Após aceitar tal acordo, o grupo ao seu redor se recusa a deixá-lo ir. No entanto, utilizando-se de ninjutsu, ele consegue lidar com todos seus inimigos, agora ansioso por conseguir seu perdão e seguir em frente. Após isso, vemos um pouco sobre o passado de Sagiri. Quando muito nova, ela viu seu pai executar um corte em um homem que havia sido condenado à morte. O homem pediu para contar uma história até seus últimos momentos, e assim o fez. Quando a lâmina veloz atravessou seu pescoço, surpreendentemente ele seguiu contando a sua história, terminando-a mesmo após morto. Desde que viu tal corte, Sagiri decidiu se dedicar por completo a aprender a mesma técnica. Anos depois, Sagiri já era uma decapitadora profissional, mas seu corte estava longe de ser o mesmo de seu pai. O peso da dúvida e do medo em seu corte era refletido na lâmina da katana que ela segurava, mostrando a dor sentida pelos condenados que ela havia matado. A dúvida de como ser capaz de matar alguém sem medo e hesitação a seguia até os dias de hoje. Numa praia, vemos que há vários criminosos juntos, todos vendados e restringidos. A todos eles é dada a tarefa de viajar até Shinsenkyo e de lá trazer o Elixir da Vida. Logo após, um homem mostra um certificado oficial do governo que promete liberdade e perdão pelos crimes para aquele que conseguir trazer o tal Elixir. Após algumas falas e tentativas de comunicação com os condenados falando sobre como Shinsenkyo é, os mesmos começam a reclamar, alegando que já ouviram esse conto de fadas idiota. Um homem então ordena que todos os condenados tirem suas vendas. E logo após, a todos eles é mostrado o corpo de um homem que antes fora para Shinsenkyo. O homem explica que este foi o único sargento que voltou vivo das expedições recentes, e que ele não é mais humano. Os criminosos estão assustados, pois não tinham ideia do que estavam lidando até então. Após uma série de reclamações e questões sobre se de fato o Elixir se encontrava nessas terras, um dos homens afirma que caso decidam não participar da missão, eles podem fazer isso a qualquer momento. Um dos criminosos então se levanta, dizendo que prefere ficar de fora, só para rapidamente ser decapitado enquanto caminha. Todos ficam em silêncio, até que o homem traz à tona o fato de que todos ali são condenados à morte, e que ao irem para a ilha, ainda serão vistos como tal. Acompanhando-os, haverão monitores, os quais os decapitarão caso descumpram alguma regra. Cada monitor é um membro da família Yamada Asaemon. É regra também que todo criminoso só poderá retornar da ilha junto de seu monitor, do contrário, serão mortos. Antes que algo a mais aconteça, o mesmo segue falando, avisando que devido à quantidade de criminosos que ali estão, é necessário haver uma redução para que a quantidade se alinhe com a de monitores. Uma dúvida se instala entre alguns sobre o que fazer em tal situação, mas não demora muito para que uma matança generalizada comece. Enquanto todos se matam, Sagiri percebe que Gabimaru nem se moveu. Após algum tempo de briga já ocorrendo, o Shogun pergunta a um de seus subordinados quais são os bandidos com selo vermelho. Um homem então prontamente puxa um livro, e então explica que aqueles com selos vermelhos possuem habilidades sobre-humanas. Alguns deles são mostrados, como um jovem de cabelos loiros, uma mulher de cabelos roxos e um outro que está segurando um corpo humano sem nenhum esforço. Ainda com o livro em mãos, o homem fala que o mais notório dos selos vermelhos é Gabimaru, considerado uma lenda viva, embora o mesmo nem sequer tenha se movido desde o início da batalha. Enquanto assiste a toda a matança, Sagiri demonstra um certo incômodo, o qual é percebido por um dos Asaemons, que diz a Sagiri que não vê motivo para uma mulher brandir a espada e se meter com mortes, quando ela poderia viver uma vida pacífica na mansão, se distanciando do destino dos executores. É então que o passado de Sagiri vem à tona novamente. Sua vida, mesmo quando pacífica, ainda era cercada de morte, pois o clã Yamada sempre ganhava vida com a morte alheia. Mesmo que ela tentasse ignorar, a verdade podia ser vista na lâmina. Sagiri, já que não pode fugir do destino de ser uma executora, mesmo com dúvidas, segue em frente e decapita 3 criminosos, com a sensação do sofrimento deles dominando-a. Os pensamentos de Sagiri são interrompidos por Gabimaru, que diz que matar nunca é fácil. De todos os criminosos, ele tomou a frente e falou sobre sua falta de vontade em matar, e como toda aquela matança era desnecessária. Ele se recusa a isso a princípio,
mas ao ser ameaçado, percebe que não terá outra escolha a não ser assassinar. Se tentariam o matar, era a única coisa que ele poderia fazer. Um ataque começa, e com rapidez, Gabimaru elimina todos aqueles que tentavam matá-lo, surpreendendo até o Shogun. Sob o pôr do sol, restam em campo apenas aqueles que poderão ir até Shinsenkyo. Sagiri então percebe que nela não é necessária a força para poder matar sem sentir hesitação, mas sim a força para carregar as mortes que causou. E após tal reflexão, todos são levados para Shinsenkyo. Nós então vamos um flashback. Há um homem resistindo a diversos tipos de ferimentos, sem demonstrar qualquer dificuldade. Esse homem, o líder de Wagakure, aparentemente utilizou o Elixir da Vida, uma substância que Gabimaru acredita piamente, mesmo que não esteja certo de que estão procurando pelo Elixir no local correto. Após algum tempo de caminhada pela região, Gabimaru se liberta de suas amarras, mas é prontamente repreendido por Sagiri, que o lembra de que eles não são aliados, apenas estão colaborando por um objetivo em comum. Gabimaru reconhece a repreensão e religa suas mãos, apenas para ser abruptamente atingido por uma bola de aço. O agressor é Keiun, um monge guerreiro que se encantou com o manejo de armas. Gabimaru observa que Keiun não está amarrado, o que deixa Sagiri perplexa. Entretanto, o monitor de Keiun descarta a importância dessas regras. Keiun então desafia Gabimaru para uma luta, atacando-o com uma série de armas, mas Gabimaru se defende com relativa facilidade e finalmente derrota Keiun. Kisho, o monitor de Keiun, adverte Sagiri que a situação na ilha está prestes a se tornar caótica e prevê que em breve apenas 1 ou 2 criminosos permanecerão vivos. Kisho ameaça Gabimaru, mas é prontamente parado por ele. Kisho vai embora. E então, de forma inesperada, Gabimaru ataca Sagiri, mas ela se defende com agilidade. Um flashback revela que os pais de Gabimaru foram mortos por tentarem abandonar a vila, e que desde cedo Gabimaru foi ensinado a ver o amor como fraqueza. Gabimaru declara que seu principal objetivo é localizar o Elixir da Vida antes que o povo de Wakaguri chegue à ilha, e que Sagiri, ao seu lado, é um empecilho. Entretanto, durante a luta os dois demonstram hesitação. Gabimaru lembra das palavras de sua esposa: o verdadeiro corajoso é quem aceita suas próprias emoções. E a partir dessa lembrança, ele se conscientiza que, após conhecer sua esposa, começou a sentir emoções, como ódio e fraqueza. Gabimaru quase consegue matar Sagiri, mas hesita mais uma vez. Ele pede para que ela morra logo e expressa sinceridade ao admitir o quanto será doloroso matá-lo. Sagiri o confronta, insistindo que ele de fato possui emoções. Gabimaru então tenta novamente matá-lo, mas hesita ao se lembrar de sua esposa. Sagiri observa que, mesmo em seus momentos de violência, Gabimaru parece carregar um enorme fardo. Ela o vê chorar e ouve Gabimaru admitir que está se sentindo fraco. Sagiri assegura a Gabimaru que isso não é fraqueza, pois aceitar suas emoções faz parte de ser forte, ecoando o que sua esposa havia dito. Sagiri expressa que Gabimaru mudou e não é mais quem costumava ser. Ela quer vê-lo continuar sua jornada e deseja acompanhá-lo nesse percurso. A cena muda para um criminoso e seu monitor, observando estruturas estranhas que se fundem com o ambiente. O criminoso é picado por uma borboleta com rosto humano e, em um ato desesperado, arranca sua própria mão. Logo, eles são cercados por criaturas que lembram lacraias gigantes e uma criatura colossal surge por trás deles. Enquanto isso, Gabimaru e Sagiri também são cercados. Estamos ouvindo a história de um homem que se diz ser conhecido como Lâmina Dragão, sendo um dos homens mais fortes que existem. Nessa história, ele caminha até um tal Lorde, um que se gabava de possuir uma enorme mansão. Na frente da mansão, havia até mesmo uma arte de um dragão. Por moradia e comida, o Lâmina Dragão decidiu lutar por esse homem. Enquanto os dois estão bebendo, o dono da mansão o desafia, falando ao Lâmina Dragão que mesmo sendo forte, o mesmo seria incapaz de matar um dragão, o que o deixa irritado. Sua raiva foi tamanha que o mesmo cortou ao meio o enorme dragão na fachada da mansão do Lorde. E acabou que foi isso que o fez ser preso e condenado à morte. O seu monitor, que se encontra a seu lado nas terras de Shinsenkyo, diz ao Lâmina Dragão que nunca o entenderá. Sua personalidade irritadiça é um tanto quanto estranha, e isso o incomoda. O homem apenas ri e concorda. E termina a história, falando mais sobre como todo o clã do Homem da Mansão o seguiu e o capturou.
terminando sua fala dizendo que não se arrepende de nada. Novamente, seu monitor se diz incapaz de o compreender. O Lâmina Dragão, então, é sincero. Ele fala que ele é que não é capaz de entender os Azaemons, citando o fato deles dissecarem corpos e ganharem dinheiro com as cabeças que decapitam dos criminosos condenados. O garoto então se demonstra irritado. Ele diz ao Lâmina Dragão que seu nome é Fushi Yamada Zemon e que a família dele não ganha apenas dinheiro decapitando pessoas. Ele explica que sua família também testa espadas e produzem remédios, terminando sua fala falando que ele e sua família são muito mais úteis para a sociedade do que o Lâmina Dragão. Ele também explica sobre como as dissecações são importantes para o avanço da medicina. De qualquer forma, os dois seguem juntos. O objetivo do Lâmina Dragão é o de enfrentar outros condenados na ilha para eliminar a concorrência logo de cara. Ao caminharem um pouco mais, eles chegam na situação que fez o Lâmina Dragão cortar umas de suas mãos e encarar um grande colosso que se aproximava. Em paralelo, Gabemaru e Sagiri estão sendo atacados. Inúmeras criaturas ao redor deles, essas que parecem ser bem fortes. Uma espécie de homem-peixe é o que mais se destaca. E esse é o foco de Gabemaru. Um chute é dado por Gabemaru, mas o mesmo é pego pela criatura e jogado contra o chão. Gabemaru então lembra de uma das regras ensinadas a ele. Essa regra dizia para ele não enfrentar inimigos desconhecidos. E enquanto ele pensa se ele deve seguir essa regra e fugir, o mesmo é novamente atacado, agora chegando a sangrar com o golpe que leva. Observando bem a situação, Gabemaru pode dizer que esse lugar é perigoso. Para piorar a situação, há inúmeros seres colossais que se aproximam. Esses que os cercam. Gabemaru está nervoso, mas ele deve se concentrar para fazer algo. Por isso, ele agacha, prepara seu ninjutsu de fogo e parte para o ataque. Primeiramente destroçando um colosso, depois outro e depois cortando o braço de um terceiro. Enquanto isso, Sagiri se vê perplexa com toda a situação. Ela sabia que o trabalho era difícil, porém, ao passar de apenas algumas horas, o local no qual ela acabou indo se tornou um verdadeiro inferno. Ela então é atacada e se vê prestes a morrer. Gabemaru percebe a situação perigosa, mas uma parte dele insiste em focar somente nos seus inimigos, deixando Sagiri de lado. Embora, ao lembrar da frase da sua esposa para aceitar suas emoções, o mesmo corra e inconscientemente salve Sagiri, que agradece Gabemaru, mas sem demora, ele é atacado novamente. Porém, dessa vez o ataque é interrompido, e Gabemaru e Sagiri são salvos por um outro grupo, esse com 2 Azaemons e uma outra criminosa. O nome da criminosa é Yuzuriha, e ela fala bastante, elogiando o trabalho de Gabemaru e se apresentando como uma ninja também. Ela quer que todos ali trabalhem juntos. Logo após, Gabemaru está prestes a questionar a ajuda que teve, mas ao lembrar de sua esposa, ele decide agradecer a eles primeiro, pois por ela, antes foi dito que sempre é preciso agradecer quando alguém te ajuda. Gabemaru então começa a ser sincero, e diz a Yuzuriha que eles são rivais e de que ela não precisava o salvar. Yuzuriha então começa a tentar seduzir Gabemaru, pedindo ajuda a ele e dizendo que está assustada, embora Gabemaru não caia nessas e ainda ensine uma lição a ela, torcendo o braço dela. Ela então, após se erguer, diz que já imaginava que não funcionaria, mas de que era melhor tentar algo improvável do que não fazer nada. Ela então segue, dizendo que sua proposta é genuína e de que ela quer que todos ali se tornem um grupo para se ajudarem, já que em mais quantidade, os mesmos estariam mais seguros. Enquanto essa conversa ocorre, Sagiri se vê confusa. Ela pergunta a Yuzuriha o porquê de haver 2 Azaemons monitorando ela, ao invés de somente um. Yuzuriha então começa a explicar sobre um dos Azaemons que estavam com ela, esse que tem o nome de Genji. Ele mesmo decide explicar a situação, falando que o homem que ele era encarregado de monitorar foi enganado e morto por Yuzuriha. Genji então, imaginando que Yuzuriha era alguém difícil demais de lidar, decidiu que apenas um monitor a vigiando não seria o suficiente. Essa é a história que ele conta. Embora Gabemaru e Sagiri cheguem à mesma conclusão, para eles, Genji foi apenas seduzido. Sagiri, em seu pensamento, dando ênfase no fato de mulheres sempre terem sido o ponto fraco de Genji. Após isso, o monitor oficial de Yuzuriha começa a se apresentar. Seu nome é Senta, e o mesmo iria explicar mais coisas, mas Yuzuriha o interrompe, falando sobre os perigos da ilha e sobre como devem encontrar o Elixir depressa. Ela até diz que precisa da ajuda deles, inclusive para bolar um plano, pois sem nenhum, os mesmos não chegariam longe. Após Sagiri ser sincera e falar que se Gabemaru estiver de acordo, a parceria ocorrerá, Yuzuriha abraça Gabemaru, falando que ele é incrível, mas o mesmo novamente a pune torcendo seu braço até doer bastante. Enquanto ele faz isso, ele diz que ele ainda não concordou em trabalhar com ela, deixando claro que é incapaz de confiar na mesma, embora ela apenas sorria e diga que os dois não são mais crianças. Em um golpe rápido e bem executado, ela puxa Gabemaru pra perto de si.
sendo sincera com ele. Ela diz a ele que, inevitavelmente, eles podem trair um ao outro em qualquer momento, e que o trato deles é apenas algo temporário, já que apenas um deles poderá ser perdoado ao trazer o Elixir. Ela então volta a agir de forma meiga, fingindo precisar de ajuda. Mas obviamente, Gabimaru não quer nem saber disso. Ele quer saber o que ganhará nessa parceria. E então, Yuzuriha aponta a ele o fato dela possuir muito conhecimento sobre a ilha, esse que pode ser compartilhado com Gabimaru e Sagiri. Ela começa falando sobre os venenos das borboletas com rosto humano, o que deixa Gabimaru em dúvida de como ela conseguiu tais informações. Yuzuriha então fala sobre Makia, o homem que ela seduziu e matou. Com ele, ela fez vários testes, estes envolvendo várias criaturas. No final das contas, ela apenas se fingiu de morta e matou o mesmo. Completando as informações, Cinta começa a falar sobre os itens encontrados com os monstros. Vários dos itens possuem relação com as tradições religiosas, e especialmente com o budismo e o taoísmo, e que pra ele é bem estranho, já que as duas religiões são bem diferentes. Ele também fala das estátuas bizarras, essas que seguem o padrão de ter relações com as religiões antes citadas. Segundo ele, não há como esse lugar ser o paraíso, e Sagiri concorda com isso, falando que, de acordo com a sua lâmina, as criaturas que estão nesse local, mesmo parecendo serem seres divinos, possuem a anatomia e musculatura de criaturas vivas. Yuzuriha, dando ênfase de que há muita coisa que não sabem, reafirma a Sagiri e Gabimaru de que as informações que ela possui serão extremamente úteis. Mesmo assim, Gabimaru está confuso. Ele pergunta a Yuzuriha o porquê dela estar tão desesperada para viver, dando todas essas informações a Gabimaru. É então que ela começa a falar sobre seu passado, falando sobre sua irmã mais nova, essa que tinha uma doença incurável. Yuzuriha então se tornou uma ninja para ganhar dinheiro e pagar o tratamento de sua irmã. Embora, durante a história, a mesma começa a se enrolar toda, fazendo Gabimaru chegar à conclusão de que é tudo papo furado. Percebendo que sua mentira foi descoberta, Yuzuriha é apenas sincera, perguntando a Gabimaru se ele realmente acredita nessa idiotice, que pra alguém querer viver é preciso ter uma grande motivação ou coisa do tipo. Ela apenas é alguém que não quer morrer jovem. Antes da conversa se encerrar, Gabimaru faz uma última pergunta. Essa está relacionada com o que Yuzuriha fez de fato com Makia. A mesma se nega a responder, falando a Gabimaru que querer se meter na vida dos outros vai acabar o matando. Gabimaru então aceita o acordo, mas quando isso ocorre, Yuzuriha o abraça e o agradece assim como antes. E Gabimaru, como sempre, a segura pelo braço e a faz pagar, dizendo que é um homem casado. Sagiri se sente tonta em meio ao caos, e enquanto ofega e se questiona sobre sua capacidade nessas terras, a mesma desmaia. Enquanto isso, vemos o passado de Toma, este que está demonstrando a sua habilidade de corte. Por todos, é notado sua incrível aptidão, tendo se juntado ao clã Azaemon há apenas um mês. Ele então, após ser reconhecido, finalmente pode escolher quem ele quer decapitar, escolhendo Choubei como aquele que ele quer matar. Ele então vai até a cela de Choubei, e lá revela que é o irmão do mesmo. Ele havia se infiltrado no clã apenas para salvar seu irmão, mas sabendo da proposta para ir para Shinsenkyu pegar o Elixir e poder conseguir um perdão oficial para seu irmão, Toma decide ir por esse caminho, sendo o monitor de Choubei. No presente, os mesmos estão cercados por colossos, esses que não assustam Choubei, que parte para o ataque. Toma se orgulha de seu irmão, pois ele sempre se adapta a tudo o que ocorre. Ele então se lembra de quando o Lorde, a quem o pai dele servia, cometeu uma atrocidade no castelo do Edo e acabou desmanchando todo o clã deles. Lembra também da morte da mãe deles, e também de quando o pai deles foi executado por tentar vingar o Lorde. Até mesmo quando eles foram atacados por bandidos, Choubei dava um jeito de assumir o controle da situação, se adaptando mais e mais. Num dia onde Toma e Choubei foram encurralados, Toma ficou encarregado de fugir e depois resgatar o seu irmão após ser preso. Na cena que se segue, Toma se vê ser atacado por um dos monstros. Isso enquanto vê Choubei correr para longe. Toma pensa que seu irmão o abandonou, mas isso não o afeta, até porque isso também faz parte da adaptação. Toma então ataca seu inimigo com uma espada, mas Choubei retorna, o ajudando no ataque. No final das contas, nem passou pela cabeça de Choubei o abandonar. O problema é que, logo após, um objeto acerta Choubei bem no rosto. Seguindo a luta, os seres enormes começam a falar sobre pecados, e sobre como a vida é algo sagrado e coisa do tipo. Toma e Choubei estão assustados, mas eles não recuarão. Choubei, se lembrando de executores falando sobre pecados, se irrita. E enquanto fala sobre como ele não dá a mínima para pecados e de que ele fará o que bem entender e será seu próprio Deus, ele destroça todos seus inimigos. Toma então se lembra novamente do passado. Seu irmão, então, apenas o puxa pela gola e diz a ele para não demonstrar fraqueza, pois assim ele acabará morto. Terminando sua fala, Toma fala que está confuso, mas para Choubei isso não é um problema.
porque tudo o que ele precisa fazer é acreditar no irmão mais velho dele, pois ele o guiará para o caminho correto. Após tal lembrança, Choubei fala sobre seu plano de matar todos ali, criminosos e monstros. Embora Toma, mesmo que animado, o alerte de que as coisas serão complexas. Enquanto isso, vemos Sagiri em um pesadelo, no qual ela se lembra do maldito olhar que seu pai sempre a deu. De qualquer forma, ela acorda logo em seguida, sendo recebida por Genji, que a diz para descansar, pois ela havia desmaiado por envenenamento. Ela apenas se levanta e vai ver Gabimaru, que está preparando comida, enquanto Senta está costurando. Agora que Sagiri está acordada, a ideia é que todos se juntem e passem informações um para os outros. Gabimaru fala sobre os alimentos que coletou na ilha, e fala que não achou nada parecido com o elixir desenhado no pergaminho que a todos foi entregue. Ao ser questionado se já sabia sobre o elixir da vida antes da missão, o mesmo se lembra do líder de seu clã, mas ele decide mentir, dizendo que só ouviu falar disso quando ele foi resignado para a missão. Juntamente, ele também fala sobre ter encontrado flores que pareciam ser samurais que morreram na ilha. Senta acrescenta nas informações, falando sobre as estátuas encontradas e questionando quem poderia as ter construído. Há muito a se pensar, e inúmeras dúvidas cercam todos ali. Sagiri até cita o fato de que os seres enormes que antes enfrentaram não tinham órgãos, inclusive nem órgãos reprodutores. Todos, em algum momento da conversa, concordam que os seres daquela ilha são uma mistura de culturas e ideias, todos quase como deuses deformados que beiram o incompreensível. É então, dito por Senta, que o plano a partir de agora será descobrir como vivem os seres que eles enfrentaram, pois talvez eles sejam a pista principal sobre o elixir da vida. No pôr do sol, Genji e Sagiri se encontram a sós, Genji propondo a Sagiri que vá embora, falando sobre como ela é uma mulher e que o objetivo dela, antes de ser uma guerreira, é na verdade se casar com alguém para dar continuidade ao clã Yamada. Ele até elogia como executora, embora ache que ela não está apta para combate. Durante a conversa, Senta aparece. Enquanto ele se aproxima, ele pergunta a Genji se mandar Sagiri de volta para casa seria de fato algo viável. Até porque, até onde sabem, ninguém conseguiu voltar dessa terra maldita. Durante a fala, vemos Tenza, um dos Asaemons que está tentando fugir da ilha com seu prisioneiro. Esse que tenta o ajudar a navegar melhor. Tenza se surpreende com a sabedoria do garoto, justificando essa sabedoria com o fato do garoto ser um dos Sanka, um povo das montanhas. Mesmo fugindo, o garoto não está muito animado, pois mesmo se Tenza conseguir fugir junto com ele, por não ter trazido o elixir, ele será executado. Mas Tenza é positivo. Ele fala que pedirá o shogunato para que o garoto seja perdoado. Ele então chama o garoto pelo nome. Seu nome é Norugai. Após avançarem um pouco mais, os dois avistam o navio. Tenza se animando bastante ao ver isso, mas logo o mesmo percebe que o navio está destroçado. Sua esperança de sair começa a se esvair, enquanto ele e Norugai se veem cercados por inimigos, esses que os atacam de imediato. Inúmeros tentáculos aos seus arredores os ameaçam, mas eles decidem seguir em frente. Norugai começa a se lembrar de seu passado e de como ele inocentemente atraiu pessoas para sua vila. Pessoas essas que assassinaram todo o seu grupo, inclusive o seu avô. Na prisão, Tenza olhou para Norugai e disse que de nenhuma forma concordava com a punição dada a ele, e de que os dois poderiam evitar a morte dele caso fossem até Shinsenkyu em busca do elixir. Voltando ao presente, Tenza vê Kisho na sua frente, este que já morreu há um bom tempo. O seu corpo, que se encontrava num estado deplorável, é então despedaçado pelos tentáculos. E Norugai, ao ver o corpo de Kisho, se lembra de seu avô. Ele então, ao se joelhar, se culpa pela morte das pessoas que amava, desabafando com Tenza sobre isso, embora Tenza não consiga entender. A luta segue, Tenza protegendo Norugai enquanto o mesmo não se move. Tenza, que aparenta não entender bem os sentimentos de Norugai, decide ser sincero com ele. Ele não quer saber sobre a culpa que ele carrega, nem sobre as memórias que ele tem com seu avô. No momento, ele só quer uma resposta. Ele quer saber se Norugai quer viver ou não. É então que, com lágrimas em seus olhos, Norugai consegue dizer que sim, ele quer viver. Tenza dá uma espada para Norugai e os dois juntos seguem para o ataque. A situação foi difícil, mas após isso, os dois conseguem finalmente voltar para a praia, onde os dois se ajudam a continuar de pé. Tenza agradece Norugai, mas os mesmos ainda estão nervosos, já que, pelo que tudo indica, dificilmente haverá uma corrente marítima que poderá os levar para fora da ilha. Enquanto Tenza começa a se lavar, Norugai tira suas roupas, revelando que ele, na verdade, era ela.
Tenza se sente envergonhado com a cena, o que pra Norugai acaba sendo algo fora do comum. Enquanto Tenza se nega a ver Norugai pelada, a mesma sorri e diz que o cavalheirismo dele é invejável e de que um dia ela se casará com ele. Voltando a Sagiri, a conversa entre ela e Genji se encerra, restando somente ela e Senta, que diz que gostaria da presença dela na ilha, pois ela parece ser a única que sabe lidar com Gabimaru. Ele até mesmo diz que Gabimaru parece ter mudado bastante nesse meio tempo, e que Sagiri parece ser a responsável por isso. Na noite que se segue, Gabimaru se encontra de vigia. Sagiri então se une a ele. No meio de uma conversa, Gabimaru decide se soltar e perguntar a Sagiri se ela está bem. Ele, de fato, se preocupou com ela quando ela desmaiou, e optou por esperar que ela melhorasse para seguir em frente. Ele segue falando que deve um favor a ela, e que foi graças a ela que ele pôde se acalmar, decidindo enfrentar tudo que vier de frente, sem fugir mais. Ele também diz que Sagiri é forte, mais forte do que ela pensa, até mesmo dizendo que ela possui uma força difícil de compreender. Diferente de como Genji a vê, ele acredita que ela realmente ainda pode mostrar seu potencial, dizendo que ninguém sabe a própria força até de fato experienciá-la. Essa conversa ilumina a mente de Sagiri, que decide continuar lutando. No dia seguinte, Sagiri novamente é cobrada por Genji, que quer que ela desista e vá embora. Mas Sagiri não desiste, mesmo se lembrando do olhar que o pai dava a ela, mesmo se lembrando de como todos falavam para ela desistir. Não, ela não pode fugir. Depois de tudo que ela passou, ela quer decidir seu próprio caminho, e sua escolha é lutar. Sagiri então se ajoelha e pede para que Genji a entenda, embora o mesmo apenas a despreze e tente a atacar. Mas para surpresa dele, Sagiri consegue pegar a espada da mão dele, demonstrando a sua habilidade. Isso irrita Genji, mas antes que ele possa fazer algo a mais, um enorme homem aparece atrás dele. Esse que o ataca de imediato. A cena começa com flashbacks, onde pais elogiam seu pequeno garoto, que está comendo e brincando. Em paralelo, algumas cenas de corpos são mostradas, e novamente do garoto brincando. No presente, vemos Genji sendo atacado por Rokurouta. Antes de ser acertado, ele empurra Sagiri para longe. Rokurouta em si é o garoto que antes vimos no início do episódio, mas agora, como um condenado à morte, o mesmo já está muito mais forte. Seu ataque é absurdamente poderoso, e a morte para Genji é certa. Enquanto Sagiri tenta ajudar Genji, ele diz a ela para ir embora, falando que não há mais jeito para ele. Sagiri ainda tenta o ajudar, mas Rokurouta se vê prestes a atacar Sagiri por trás, embora a mesma logo seja ajudada por Gabimaru, que ataca Rokurouta com um chute. Gabimaru e Sagiri pensam sobre o que podem fazer, ambos em dúvida de como lidarão com Rokurouta, sendo alguém tão forte. Gabimaru então lembra de uma das regras de ninja, onde é recomendado a ele que ele analise as habilidades do inimigo com precisão, antes de partir pro ataque. Enquanto ele pensa a respeito disso, Rokurouta ergue uma árvore, surpreendendo Gabimaru, que desvia da mesma, mas se vê em uma situação complicada, pedindo para Sagiri fugir, embora a mesma se negue a deixar Genji de lado. Gabimaru então pede ajuda a Yuzuriha, que prontamente diz que não é ela a responsável por lutar. Segundo ela, o combinado era que Gabimaru lutasse e ela somente desse informações. Ela então começa a dar apoio moral para Gabimaru, em vez de fazer algo de útil, o que deixa Gabimaru incrédulo. Gabimaru então volta sua atenção a Rokurouta, que lança um ataque que quase mata Gabimaru, seguido de vários outros golpes. Após entender melhor seu inimigo, Gabimaru percebe o quão mortal são os golpes de Rokurouta, pois, segundo a análise do mesmo, um tapa de Rokurouta poderia facilmente o matar. Gabimaru então começa a usar algumas técnicas, todas de longa a média distância, embora nenhuma delas surta efeito contra Rokurouta. Ele pensa em inúmeras técnicas, mas pelo que ele pode ver, nada surtirá efeito em um homem tão resistente. Voltando para Sagiri, ela está próxima a Genji, tentando salvar ele ao máximo, embora Genji peça para Sagiri desistir. Sagiri insiste em salvá-lo, demonstrando uma enorme compaixão por Genji, o que faz ele achar a cena interessante, dizendo que há pouco ela esbravejava como um homem, mas enquanto cuida dele, a mesma emana uma afeição feminina. Embora Sagiri, com lágrimas em seus olhos, diga que não existe homens ou mulheres nessa ilha, ela somente quer que Genji não morra, nada mais. Isso deixa Genji pensativo, fazendo ele perceber sobre o caminho que Sagiri quis seguir desde o início, falando que ela optou trilhar o caminho do meio, um caminho onde a mesma não separa seu sentimentalismo e sua força para seguir em frente, mas acaba por aceitar os dois como parte de si mesma e coexiste com tais contradições. Ao perceber que essa é sua convicção, Genji entrega sua espada a Sagiri,
falando que a espada é a alma de um guerreiro, e ele entrega a dele para Sagiri. Ele acredita que ela é capaz de derrotar Rokurouta, vingando Aizen, que por ser o monitor de Rokurouta, acabou sendo morto pelo mesmo. Nossa visão é voltada para Gabimaru, que está cogitando usar seu ninjutsu de fogo, embora o mesmo tema ser esmagado por Rokurouta no processo. Num golpe que quase acerta Gabimaru, Rokurouta tem seu dedo cortado. Isso surpreende Gabimaru, que logo nota Sagiri ao seu lado, essa que causou o corte em Rokurouta. Enquanto Rokurouta sofre com a dor do corte, Sagiri explica a Gabimaru sobre o método de corte dos Azaemons, levando em conta a estrutura óssea dos inimigos para efetuar um corte perfeito que destrói até o mais resistente dos corpos. Gabimaru não conseguiria vencer a luta sozinho, mas agora que os dois estão juntos, eles farão de tudo para conseguir. Enquanto isso, Yuzuriha e Senta conversam. Senta quer ajudar Genji, embora Yuzuriha diga que ele já deve ter batido as botas. Ela fala também que é melhor que eles apenas fiquem ali assistindo a luta. Na hora que Gabimaru e Sagiri morrerem, eles irão fugir. Gabimaru decide que matar Rokurouta com apenas um golpe seria a melhor opção, sugerindo que Sagiri corte o pescoço de Rokurouta, embora Sagiri diga que isso não seja possível graças à altura de Rokurouta. Gabimaru então decide que os dois irão se dividir, e enquanto Gabimaru irá distrair Rokurouta, Sagiri cortará as pernas do mesmo, o fazendo se ajoelhar. Assim, ela poderá alcançar a cabeça dele. Sagiri diz que isso não será simples, mas Gabimaru apenas diz a ela que mesmo sendo difícil, ela consegue. Não consegue? Com essa fala, os dois decidem seguir em frente. Gabimaru desvia com sua perna um ataque de Rokurouta, e Sagiri segue para dar o corte. Porém, no momento mais importante, a mesma falha. Enquanto Sagiri se prepara para seu novo ataque, ela tenta se acalmar, embora todo o contexto da situação e das coisas que ocorreram na ilha estejam a deixando bem agitada. Gabimaru e Sagiri seguem na luta, embora Gabimaru perceba que uma de suas pernas está ferida. Em mais uma tentativa de corte, Sagiri falha, dizendo que o fato de Rokurouta estar em movimento acaba fazendo com que seus movimentos encubram as juntas que ela tanto quer acertar. Ela então diz que para matá-lo com um golpe, é primeiro preciso fazê-lo se abaixar de alguma forma. Embora Gabimaru diga que isso será um desafio. Subitamente, o estômago de Rokurouta começa a roncar alto, e o mesmo começa a chorar bem alto, fazendo o ouvido de todos ao redor dele doer. No meio desse caos, Rokurouta ataca novamente, esmagando Gabimaru no chão. Sagiri olha assustada para Gabimaru, imaginando que o pior aconteceu, mas o mesmo logo se levanta, embora ele esteja acabado. Ao cuspir sangue e se ajoelhar, Gabimaru percebe que não consegue se mexer, deixando assim sua vida nas mãos de Sagiri, que ao olhar para o punho de Rokurouta, vê somente a morte. É nesse momento que Sagiri se concentra ao máximo. A tormenta que antes se formava em seu coração lentamente é tomada pela razão, o que a faz executar um ataque com perfeição. Sagiri então pensa sobre a razão e emoção, essas que são diferentes tipos de força que ela carrega. Suas emoções serão sua força, sua lógica será sua técnica. Ambas combinadas fazem ela ser quem ela é. É então que vemos Senta falar para Yuzuriha sobre o verdadeiro ranking dos Azaemons, falando que Sagiri certamente seria uma das melhores classificadas caso não fosse uma mulher, pois classificam os Azaemons de acordo com a capacidade de liderar o clã. E claro, há preconceito com Sagiri por causa do seu gênero. Nesse momento, Gabimaru percebe que não estava errado em ter temido por sua vida quando se encontrou com Sagiri pela primeira vez. Sagiri é alguém realmente forte, e agora poderá finalmente matar Rokurouta. Embora o mesmo, pro azar dela, acabe rapidamente se erguendo, fugindo do ataque de Sagiri. Os dois parecem sem opções, mas Gabimaru tem uma ideia, essa que envolve o uso de seu ninjutsu. Ele então se prepara para queimar tudo, o que faz com que Yuzuriha e Senta se alertem para sair do local. Gabimaru então segue se esforçando ao máximo, utilizando-se de seu ninjutsu para queimar pedra, troncos e jogar tudo contra Rokurouta, que fica confuso na fumaça. Enquanto Yuzuriha e Senta correm, Yuzuriha explica a Senta sobre a estratégia de Gabimaru, essa que envolve usar a fumaça para sufocar Rokurouta, o fazendo se ajoelhar. Voltando a Gabimaru e Sagiri, os dois conseguem finalmente fazer Rokurouta se curvar, dando a chance para Sagiri o decapitar, embora essa chance quase é perdida, mas é salva por Gabimaru, que mantém a mão de Rokurouta no lugar. Sagiri então se aproveita da chance e, após se concentrar, lança seu ataque certeiro. No reflexo dos olhos de Rokurouta, vemos como o mesmo cresceu estranhamente rápido e como o mesmo nunca sequer entendeu o que fazia. Ele apenas queria brincar, mas sua força destruiu tudo ao seu redor. Enquanto lágrimas se formam nos olhos de Rokurouta, Sagiri pede desculpas por ter o assustado, dizendo que está tudo bem e que ninguém odeia ele ali. Sagiri então diz que espera que, assim como as pessoas que morreram para ele descanse em paz.
Em meio às chamas, Gabimaru e Sagiri se veem obrigados a deixar o local. Pela floresta, os dois correm, enquanto Sagiri reflete sobre as coisas que haviam acontecido e sobre como ela seguirá de agora em diante. Há vários monstros na região. Todos eles estão indo em direção ao fogo, o que é uma reação estranha para criaturas. De qualquer forma, Gabimaru decide que irá no caminho de onde as criaturas vieram, pois elas são a única pista do Elixir. Sagiri pergunta a Gabimaru se não seria melhor desistir logo, mas o mesmo prontamente diz que não faria isso de forma alguma. Seu objetivo é encontrar o Elixir o mais rápido possível e voltar para sua esposa. Gabimaru então pergunta se Sagiri não está preocupada com seus colegas. A mesma pensa antes de responder, mas logo diz que não está preocupada com eles, pois acredita que os mesmos são fortes e lidarão com os desafios que lhes serão apresentados. Segundo ela, seu objetivo é somente encontrar o Elixir o quanto antes para que todos possam voltar para casa. Essa fala faz Gabimaru sorrir, dizendo que seus objetivos estão alinhados. É então que os dois veem Senta e Yuzuriha na distância, estes que estão na beira de um penhasco. Ao encontrá-los, Gabimaru se surpreende com a vista, vendo que há uma vila no local. Senta então se pergunta se naquele local realmente viviam gurus, embora o mesmo não explique muito mais, pois a nossa visão é voltada a Toma e Shobei. Shobei está bebendo sangue, enquanto Toma se pergunta se aquilo é saudável. Shobei então olha para Toma e pergunta o mesmo a respeito dos tais gurus de Shinsenkyo. Toma então começa a falar sobre os gurus, esses que são seres além da nossa compreensão. Ele diz que de acordo com a filosofia Shentia, eles são um tipo de super-humano com capacidades místicas. Eles também são imortais. Shobei não se convence com o perigo de tais gurus e diz que daria um pau neles, embora a vibe divertida do mesmo seja interrompida por um som vindo da distância. Ele então vai mato adentro. Em cima de um tronco de árvore, Shobei e Toma veem duas mulheres, essas que olham de volta para eles. Surpresa com a presença dos dois, uma das mulheres se ergue e questiona o porquê de haver humanos ali. Shobei se prepara para combate, perguntando às duas mulheres se elas são monstros ou algo do tipo. Uma delas convida eles a se juntarem, mas a outra se demonstra enojada com a ideia. E enquanto diz que matará os dois, seu corpo passa de ser feminino para ser masculino. E sua frase é terminada com uma voz grossa, deixando Toma e Shobei em alerta. Vemos então Gabimaru, que ao ver a vila de antes, diz que a história agora não é mais sobre se os gurus existem ou não, mas sim sobre se eles são aliados ou inimigos. Enquanto ele diz isso, vemos que uma garota os observa no fundo. Essa que é percebida por Gabimaru, que corre até ela, se surpreendendo ao ver que ela é só uma criança. Uma criatura de madeira então ataca Gabimaru, dando chance pra garotinha fugir. Mas Gabimaru não deixa de a perseguir, deixando o monstro de madeira para Senta e Yuzuriha lidarem. Yuzuriha começa a se utilizar de uma nova técnica, essa que parece a fazer soar, ou coisa do tipo. Gabimaru, após correr bastante até a garota, é jogado pela mesma no chão, se surpreendendo com a força dela. Sagiri então pede para que a garota pare, e a mesma obedece. Mas ao Sagiri se aproximar, a garota dá um soco muito forte nela, que é protegida por Gabimaru. Essa força não parece ser algo deste mundo, e Gabimaru nota isso. Ele então se prepara para atacar a garota com tudo, utilizando-se de cipós para restringir e ameaçando. A reação dela, para surpresa dele, é a de uma criança assustada, chorando bastante. É então que após Sagiri irá acalmar, a mesma passa a ser visto como isso, apenas uma criança, embora a mesma possua poderes ocultos. Enquanto esperam que a criança pare de chorar para perguntar a ela sobre o Elixir, o monstro de antes implora para que entreguem a criança a ele, dizendo que ele levará eles até a vila e contará sobre o Elixir caso faça o que ele diga. Yuzuriha diz que não pode confiar no que o monstro diz, mas enquanto o mesmo diz que há banho quente na vila, todas as dúvidas dela vão embora e todos decidem seguir a criatura. Chegando na vila, é perceptível que a mesma é bem antiga, mas o monstro afirma que o lugar não era assim há 1000 anos atrás. A quantidade de tempo assusta a todos. Chegando na casa dele, até dentro, tudo aparenta ser rústico. Uma conversa do Elixir deve acontecer imediatamente, embora a cena seja cortada pelos desejos de Yuzuriha. Esses que são tomar um banho quente, assim como o monstro havia dito que havia na vila. Sagiri então se junta a ela, dizendo que está lá como monitora dela, embora a mesma fique bastante desatenta com a calmaria que a água dá. Na casa do monstro, vemos Gabimaru e Senta. Senta se interessa em provar a comida que há ali, mas Gabimaru se interessa somente em saber sobre o Elixir.
embora o mesmo novamente seja interrompido por Yuzuriha, dessa vez animada em comer a comida que o monstro ofereceu. Gabimaru quer que o monstro vá direto ao ponto, e agora o mesmo finalmente começa a falar. Primeiro, informando que o lugar que estão é conhecido como Kotaku por quem lá se encontra, ou se encontrava, falando que ali é o paraíso na Terra, o local onde vivem os deuses. Durante a conversa, o mesmo fala sobre o Elixir, dizendo que o nome do mesmo é Tan, e que ele é a fonte da vida eterna. Gabimaru pergunta onde o Elixir está, o que faz com que o monstro responda sua pergunta falando sobre as regiões da ilha. No meio da ilha, envolto na névoa, está o Elixir da vida, esse que Gabimaru pretende encontrar o quanto antes. Gabimaru quer ter certeza de que o Elixir existe, perguntando à criatura se ele tem alguma prova desse fato. O monstro então diz que Gabimaru pode não acreditar agora, mas que quando encontrar os gurus celestiais, ele irá entender sobre o que Elixir faz. Vemos então, em paralelo a essa fala, Toma e Shobei tentando atacar o homem loiro de antes, esse que os derrota facilmente. O monstro então segue sua fala em paralelo com as cenas, dizendo que as informações que ele está dando a eles é o mínimo que ele pode fazer pelos mesmos, pois todos eles serão mortos pelos gurus inevitavelmente, dizendo também que os gurus são aqueles que comandam a ilha e punem os invasores, falando daqueles que viram flores e são libertados de seu pecado para sempre. Durante a fala, Toma segue tentando ajudar Shobei, embora o esforço pareça inútil. No final da fala, ele mostra que há uma bênção oriunda do Elixir nele, o que o faz se regenerar e viver para sempre. Gabimaru então aponta a espada para a garota e pergunta se ela também possui o Elixir nela, mas o mesmo é interrompido por Sagiri, que diz para ele não apontar a espada para a garota. No final das contas, não há nada mais importante que o monstro diga. Enquanto Gabimaru caminha até um local para limpar suas feridas, ele fala com Sagiri sobre toda a questão do Elixir estar no centro da ilha e sobre as criaturas celestiais. Há muitas dúvidas acerca das coisas que foram ditas, e em breve eles terão que lidar com tudo isso. Mas por enquanto, Gabimaru irá focar no que pode. Ele então segue para o lugar de banho, no qual a garota já se encontrava. Ao ser pega de surpresa, a mesma novamente chora. Mas Gabimaru não se importa, ele está lá para se limpar e fará isso. Vendo que a garota está bem maltratada, Sagiri decide cuidar dela. E enquanto Gabimaru limpa suas próprias feridas, a garota é cuidada por Sagiri. No final das contas, a garota parece impressionada e feliz com a ajuda de Sagiri, enquanto Gabimaru, ao se lavar, começa a se tranquilizar, lembrando do passado, enquanto tinha suas costas lavadas pela sua esposa. Em sua memória, sua esposa diz que ele não deve sentir vergonha de ter suas costas lavadas por ela, pois eles são um casal agora. Mas Gabimaru diz que não é isso que o incomoda. Para falar a verdade, o maior incômodo é o fato dele tomar banho em si, pois segundo ele, seus instintos de batalhas parecem ficar menos afiados quando ele toma banho. Ao falar isso, sua esposa joga um balde d'água na cabeça dele e começa a falar que ele está se esforçando demais, e que se ele não descansar enquanto pode, ele acabará sofrendo uma derrota na batalha que realmente importa. Gabimaru não sabe qual batalha seria essa, mas sua esposa diz que é a batalha chamada Vida, essa na qual Gabimaru devia começar a se apegar mais. Uma batalha árdua na qual ele sempre estará lutando. Gabimaru, depois de se vestir, olha para sua esposa e pede para que ela pare de esconder a cicatriz em seu rosto. Ele não sabe o porquê ela faz aquilo, mas ele não acha necessário. Isso a faz se emocionar e, com um sorriso no rosto, agradecer a Gabimaru por ter pedido isso a ela. Ao voltar ao presente, Gabimaru é sincero com a garota que antes estava sendo cuidada por Sagiri, falando para a mesma não ter vergonha de suas cicatrizes, essas a quais ela tentou esconder de Sagiri antes. Sagiri diz a Gabimaru que mulheres não podem se dar esse luxo, embora Gabimaru discorde, dizendo que conhece uma mulher incrível com uma enorme cicatriz. Isso surpreende a Sagiri e a garota, que segura a roupa de Gabimaru, quase que o agradecendo. No final, Gabimaru, Sagiri e a garota caminham pela neblina da vila. Gabimaru então pensa a respeito de tudo. Agora que ele relaxou, tudo está claro, e ele irá com tudo, sem perder tempo com conversas desnecessárias. Ele precisa do Elixir para resgatar sua esposa e fará o que for necessário para isso. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!